Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai conversar sobre saúde, sobre qualidade de vida associada à prática esportiva. Por que é tão importante e por que a gente sempre tem que estar atento e realmente falando a respeito disso, pegando dicas para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje eu trouxe um especialista no assunto, que é o Flávio Andrade. Ele é professor de educação física, coach de crossfit e vai ensinar tudo pra gente, vai falar para quem pode, para quem não pode, por que é importante, vai dar várias dicas especiais. Bem-vindo, Flávio. Obrigado, Sigrid. É um prazer estar aqui, poder esclarecer para a galera, para os seus telespectadores aí, como funciona a atividade física e os benefícios que a gente pode ter através dela. Então, a satisfação é minha. Que bom. Flávio, como é que começou a tua trajetória? Assim, você era aquela criança que desde pequena adorava aula de educação física, gostava de jogar bola no intervalo, você sempre teve essa afinidade pelo esporte? Eu acho que como todo menino, né, a gente jogava muito futebol na escola, então educação física a gente chegava antes, aí pegava, o professor jogava bola lá pra gente jogar no recreio, então eu fui na onda, né, aí fiz futebol fui gostando, comecei a fazer natação com 13, 14 anos, e aí quando eu me vi assim no último ano do ensino médio, eu falei, cara, eu acho que eu tinha muito essa questão, poxa, como que as pessoas aprendem como que o meu professor de educação física aprende a ensinar, né, então essa ideia, acho que foi uma junção de muita coisa. Eu falei, puxa, eu quero aprender a ensinar, né? Essa foi a ideia, né? Assim, um propósito de vida, um chamado, né? Foi esse, poxa, eu quero aprender a ensinar as pessoas a se movimentarem, assim como eu gosto. Então foi natural, né, do Flávio procurar educação física para fazer. E o CrossFit, quando foi que ele surgiu na tua vida? Olha, o CrossFit, acho que assim como todo mundo, é um caso de amor e ódio, né? Comigo não foi diferente. Eu conheci em 2012, através de um amigo meu, lá em Ribeirão Preto, né? Sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Nossa, 10 anos já, então. 10 anos. E aí ele falou, cara, você tem que conhecer o CrossFit. Tava vindo pro Brasil, né? Chegou no Brasil em 2010 o CrossFit. Nos Estados Unidos surgiu em 2001. Então, era novo no Brasil, mas nos Estados Unidos já tinha um tempo Flávio, bom. já fala para quem não conhece ainda, o que é basicamente o CrossFit? Vamos lá, CrossFit ele é uma marca, né? Primeiramente ele é uma marca, ele é um treinamento, né, de condicionamento físico extremo, que eles venderam lá no começo, mas basicamente é um treinamento funcional, com uma intensidade variada, né, de média para baixa, assim, a gente varia muito nas intensidades, com o peso do corpo ou com pesos extras, né? Tem uma mistura de levantamento de peso olímpico, tem uma mistura de ginástica olímpica e exercícios cíclicos, que é as bikes, os remos, corrida, pedalada. Então, é um treinamento, é uma modalidade esportiva onde você mexe o seu corpo todo, te preparando para qualquer situação do dia a dia. Então, essa é a filosofia do CrossFit. E é uma febre, né? Porque tem pessoas que quando elas, como você falou, ou amam ou odeiam. Exatamente. Eu falei, minha filha, ela ama, ela é do grupo que ama. Nossa, essa aí já foi picada pelo bichinho, né? Eu também fui picado porque é uma modalidade que te desafia mesmo todo dia. Então, cada dia você vai fazer um treino diferente. O mais legal do CrossFit, na minha opinião, me apaixonou foi isso. É diferente de Não tem rotina. Não tem rotina, exatamente. A rotina é você ir lá todo dia e falar, o que vai ser hoje no treino, né? E aí isso me apaixonou e eu falei, poxa, eu como já era professor, eu falei, eu gostei disso aqui. Então aí foi surgindo oportunidades de eu treinar e trabalhar e fazer os cursos que a CrossFit, né, que é uma marca, pede. E foi vindo desde 2012. Quando eu entrei, eu falei, poxa, não é pra mim, isso aqui eu vou me matar, nossa. Vou ficar levantando pneu, passei mal, vomitei. Que no começo era assim mesmo, e realmente era um esporte novo. Mas, como todo esporte novo, vai acontecendo mudanças, vai tendo estudo. Então a gente vai melhorando até como prescrever treino de CrossFit. Hoje em dia a gente não levanta mais pneu, assim, né? Fica conhecido como levantar pneu. Sim, quando eu penso no CrossFit, eu já imagino aquele pneu. Todo mundo fala, você levanta pneu, você paga pra correr na rua, sabe aquelas piadas, né? E a gente leva numa boa, porque a gente tem que entrar na onda mesmo. Mas hoje em dia não se faz tantos treinos assim insanos para você passar mal, porque senão a pessoa não sustenta por muito tempo. Esse é o diferencial do CrossFit, cada dia um pouquinho diferente para você conseguir ter uma longevidade no esporte mesmo. E Flávio, você me falou nos bastidores que você compete, né? Isso. Mas aí já é um outro nível de condicionamento, de treinamento, aí já se exige mais, né? Bem mais. A gente tem um treinamento de pelo menos umas 3 horas por dia.
Então a gente treina de manhã 2 horas, aí à noite completa com mais 1 hora. Aí sim é um treinamento, como todo esporte de alto nível, você vai precisar de demandar um pouco mais de tempo e energia para aquela modalidade. Porque nós estamos falando de nível... Eu estou no nível brasileiro, né? Eu consegui ficar em 3º colocado da categoria Master 35 e 39 do Brasil. Legal. Então, tem muito mais gente, assim, mais condicionada que eu, né, lá. Mas todos treinam pelo menos umas 2, 3 horas. Como todo esporte de alto nível, tem que ter uma dedicação maior. É bem cansativo, mas é prazeroso. Vale a pena. Imagina o desafio, né? É bem legal. Quando é que é o próximo campeonato? O próximo vai ser no ano que vem, para março, começam umas seletivas. Esse campeonato é o Campeonato Brasileiro, então ele faz umas seletivas no Brasil todo. São 6 lugares do Brasil, vai dar mais ou menos umas 2.000 pessoas. Essas 2.000 elas viram, no ranking geral, viram 12 pessoas de cada categoria. Olha, então só vão 60 atletas. 12 de cada categoria, são 5 categorias. Dessas 5 eu estou em uma. E desses 12 saem os 3 melhores atletas mais condicionados do Brasil. Que legal. Que é o Torneio CrossFit Brasil, que é o brasileiro do CrossFit. É bem massa. Bem legal. Bem difícil, bem bacana, bem prazeroso, mas cansa. Sim, eu imagino. E assim, fala pra gente, aquela pessoa que tá, por exemplo, você falou que é um esporte que ele não tem rotina, né? Não. Então, aquela pessoa que tem dificuldade, começa e para, de repente poderia ser uma de tentar, independente da idade. Isso eu queria também que você aproveitasse e já falasse a respeito da questão da idade. Tem alguma limitação em relação à idade? Olha, Sigrid, assim, toda modalidade esportiva, ela tem que vir primeiro através de uma liberação médica. Se a princípio a pessoa não tem nenhuma queixa, nenhuma dor ou alguma lesão muito grave, ela pode sim praticar atividade física. Tanto que a gente tem no CrossFit, o CrossFit Kids, que são atividades mais lúdicas para as crianças, sim, se movimentarem e sem perceber que está se movimentando. Né? Esse que é o legal do CrossFit. Brincando, é né? uma recreação. Subindo, corda. Você põe um desafio para a criança, ela gosta de pular em cima, pular dentro do bambolê, e pula lá e levanta um pezinho assim, que seria uma madeira de 1 quilo, que ela vai levantar um brinquedo. Então ela vai se movimentar no dia a dia dela. Então a gente, dependendo do profissional, né, que vai direcionar aquela brincadeira, aquela atividade para a criança de tal idade a tal idade. Aí, adolescente, até tantos anos, já pode começar a introduzir algumas cargas, mas tudo bem supervisionado. Então, isso é o legal da atividade física em geral, não é só o CrossFit. Você tem que fazer essa prática bem conduzida por um profissional qualificado, né? Um professor formado, que tenha especialização nessa área, ou de criança, ou de adulto, ou de idoso. Que eu ia te perguntar, nessa área assim, mais de sêniores, pessoas que estão se aposentando, existe algum trabalho de CrossFit para esse nicho? Sim, sim. Na verdade, ali dentro do nosso box, nós chamamos nosso box porque... Que eu acho interessante, sabe, só te cortando rapidinho, eu acho bem interessante, porque pensa aquelas pessoas que saíram do seu trabalho e estão começando agora a poder desfrutar da vida. Isso. Aproveitar, começar a aposentadoria e quer viver mais e melhor. Exatamente. Eu sempre também falo do exemplo daquela a Joan McDonald, eu acho que é o nome. Tá. Que ela com 75 anos hoje, mas ela começou com 60 e poucos, né? Começou tarde para os olhos da sociedade. Exato, mas assim, eu acho ela uma inspiração, porque ela conseguiu transformar o corpo dela, o condicionamento, e hoje ela vive disso, com 75 anos. Você vê no corpo como que ela realmente respira aquela atividade física, porque ela vê que é uma pessoa que se exercita. Isso é o legal. Para a gente que tem mais de 50 anos, assim, a gente tem que tratar com um pouquinho mais de cuidado, mas, como eu falei, se não tem nenhuma limitação articular, ou alguma fratura, ou se tem o médico já liberou para fazer, nunca é tarde para começar, primeira coisa. Se você quiser começar hoje, você pode. Você pode sair daqui, vai lá se matricular na academia, ou na natação, ou no CrossFit. Até para conhecer, né? Exato, você experimentar. A primeira coisa que você tem que fazer é uma atividade que dê prazer. Você gosta de fazer atividade física? Você gosta de fazer o CrossFit, a musculação? Se você consegue fazer uma coisa que você sustente por mais tempo, é o ideal. Não adianta fazer por fazer, ou só porque vai emagrecer, porque às vezes não é tão sustentável. Então tem que fazer o que dá prazer. Porque se você não tiver prazer naquela atividade física, vai ser uma martírio todo dia. Aí o dia que estiver chovendo, você não vai porque tá chovendo. Aí no dia que tá muito trânsito, é sexta, não fui na segunda nem terça, eu já não vou. Então, primeira coisa, busque alguma coisa que te dê prazer. Nem que seja dança de salão. Nem que seja xadrez. Trabalha o cérebro. Já trabalha o cérebro, mas essa é a ideia. Em relação à pessoa que tem mais idade,
ela pode fazer qualquer coisa dependendo da limitação dela. E se ela não tiver nenhuma limitação, ela tem que começar devagar. Porque o corpo dela já tem algumas limitações fisiológicas que demora mais para gerar aquecimento, para lubrificar a articulação. Então, o profissional vai voltar sempre no profissional. Aquele cara que olha o corpo humano e enxerga a pessoa, poxa, ele tem mais de 50 anos, faz uma anamnese antes. Tudo bem, senhor, sei lá, João, quantos anos você tem? 65. Quanto tempo está parado? O que você fazia antes? Não fazia nada. Você tem alguma dor, alguma lesão, alguma fratura? Você vai fazer uma anamnese, em cima dessa anamnese você vai falar, poxa, então o João tem que vir por aqui. Ó, João, em vez de você fazer 50 pulos de corda, você vai fazer 10, descansar um pouquinho, sente a respiração baixar, depois volta. Então vai do profissional direcionar. Mas dá sim. Lá no nosso box a gente tem umas 4 pessoas acima de 60 anos e que hoje dão um baile em muita gente ali de 30, viu? Bem determinado. Flávio, uma outra coisa assim que fala pra gente o segredo do CrossFit, porque assim, eu conheço algumas pessoas que eu vejo e que fazem, elas têm um condicionamento físico que supera de muitos profissionais da área de educação física. Exatamente. Em termos assim de abdômen, essa região, coxa, braço mesmo. O que o CrossFit, qual o segredo do CrossFit para dar esse condicionamento físico diferente, por exemplo, da academia? Sim, o segredo, na verdade, é a constância. Eu sempre falo, pessoal, continua fazendo, tá difícil hoje, não conseguiu treinar direito, amanhã você vem e tenta de novo. Como o CrossFit pede e te que proporciona... É muita força, né? É muita força, é muita explosão, é muita velocidade. Tem treinos de endurance, que a gente fala de mais de 30 minutos. Então, o CrossFit ele vai oscilar, ele vai trabalhar as 10 capacidades físicas. Agilidade, precisão, força muscular, resistência cardiorrespiratória, explosão, flexibilidade. Então, várias valências do corpo humano, o CrossFit vai trabalhar. Primeira coisa, isso é legal porque vai exigir do seu corpo diferente de uma pessoa que só faz aquela atividade. Vamos dar um exemplo da musculação, que é uma baita atividade, também dá resultado, que não tem segredo nenhum, só treinar certinho. Mas a musculação ela não vai trabalhar, por exemplo, a precisão. A gente trabalha bastante pulo de corda, salto na caixa, bola no alvo, a resistência cardiorrespiratória. A musculação, geralmente a gente faz 2, 3 séries de força, vai dar uns 15 segundinhos ali, você descansa 1 minuto, faz mais 15. Então ela vai dar um pouco mais de força, volume. Ela não te desafia. É um desafio. A não ser que você esteja com personal, mas se você não tá, você não vai ser desafiado. Se você está cansado... É diferente, eu acho, que né? É diferente. Que ali tu estás pendurado, tu vais ter que... Você tem que fazer a tarefa. A ideia é isso, ser constante naquilo que você faz. E o CrossFit ele tem uma levada assim mais socioafetiva, porque você trabalha em grupo. Então são aulas de 15, 20, 25 pessoas por turma. Então, um se ajuda, né? Todo mundo vai torcendo por você. Que legal. É bem legal isso, né? E em outras atividades, às vezes, você é sozinho, se treina sozinho. Então, tem essa questão de fazer amizade, que o meu colega tá lá, ele também tá evoluindo, eu quero evoluir junto com ele, não quero ficar para trás. Ele vai torcer por mim. Então, essa questão de não desistir porque você tem gente te olhando, te incentivando, te ajudando, o CrossFit, ele ganha muita gente de outros esportes. Não é uma competição, né, entre esportes, como eu falei, tem que fazer o que dá prazer. Mas o CrossFit, ele ganha bastante nessa questão. É uma aula em grupo, você vai naquele mesmo horário, você conhece todo mundo naquele horário, faz amizade, sai para tomar uma cerveja, sai para correr no parque de fim de semana. Então essa questão, esse vínculo afetivo é o que mais vai fazer dar resultado, de verdade. Realmente, é bem diferente das academias isso. Total, porque você conversa com as pessoas. É muito individual, né? E na academia também tem um lado positivo, tá? Aquela coisa terapêutica, você está ali só com você mesmo. Não quer falar com ninguém, fone de ouvido. Concentrado. Por isso que eu digo, eu acho que tem muito essa questão do perfil. Que tem pessoas que, por que ou ama ou odeia, né? De repente tem pessoas que amam, só que aí é que tá. Eu estava até falando isso antes de começar o programa, que a gente tem que se desafiar até socialmente. Exato. Porque qual que é a tendência? Principalmente pós-pandemia, né? Aquela meio que reclusão social. E você muitas vezes fazer esse esforço, diz, não vou ter que... Por exemplo, fui convidado para uma live, a pessoa diz, não vou, porque se não é algo habitual para ela, vai ser desconfortável no início. Aí ela vai começar a criar tantas resistências no cérebro dela que daqui a pouco ela não vai mesmo fazer de jeito nenhum. Enquanto que se ela se desafia, vai chegar num ponto que vai ser algo natural.
Com certeza. Vai ser algo que não vai ser custoso. E só pelo processo em si já valeu a pena. Só pelo fato de você ter rompido um limite, só pelo fato de você ter se desafiado, você ter se permitido, até se trabalhar o orgulho, porque muitas vezes é a questão do orgulho, o ego. De ser menos que o outro que está mais tempo treinando. Exato. Vão gostar, não vão gostar. A questão da validação, de ser necessidade de ser aceito. Só o processo de você revisitar algumas memórias, de você ressignificar alguns processos, só isso por si só já valeu. Exatamente. Eu acho que, para minha opinião, o segredo do CrossFit é esse. Porque é uma atividade como qualquer outra que vai gastar caloria. Se você comer certo e se descansar bem, vai ter resultado. Isso é fato. Comer bem também é o importante, é um dos pilares do resultado estético, né? E o condicionamento físico é o que ele preza. É a máxima do CrossFit, é o esporte do condicionamento físico. Então, se você treinar certinho, você vai ficar condicionado. Se precisar ali estar caminhando na calçada e sai um cachorro atrás de você, você vai ter condições de sair correndo pelo menos um tempo para fugir do cachorro. Qualquer situação do dia a dia, ele te prepara. Essa é a ideia do CrossFit. Te preparar para levantar um vaso, para colocar as compras em cima do armário, para carregar seu neto, seu filho no colo por um tempo, né, grande sem ficar com dor nas costas. Então, o mágico assim do CrossFit é essa. Essa é o mais legal. E assim, você estava falando da questão da alimentação, concordo, logicamente a alimentação, principalmente se a pessoa objetiva, emagrecimento. A dieta é o fundamental. Mas é engraçado, né? Eu acompanho algumas pessoas que são praticantes do CrossFit e vejo que elas consomem. E vejo também outras pessoas que, por exemplo, são praticantes da musculação e vejo que elas consomem. Aquelas, fazendo esse parâmetro, tá? Que consomem uma dieta muito mais restrita da musculação, não tem o condicionamento físico em termos de corpo, magreza, estética seca. A musculação, tá entendendo? Tá. Consome menos, tem um déficit calórico muito maior, ou seja, come menos e gasta mais. Só que no CrossFit eu acho que o desgaste é maior. Eu acho que a intensidade dos treinos é maior e faz com que talvez algumas... que a pessoa não tenha um déficit tão alto, porque ela tem um gasto muito alto, né? Você falou um ponto-chave, a intensidade. A intensidade vai definir o quanto que o seu corpo vai ser desgastado. É muito mais válido eu fazer 10 minutos intenso todos os dias, um exemplo bem básico, do que ir lá na esteira e ficar 60 minutos uma vez por semana. Entendeu? E aí, esses 10 minutos, eu consigo ficar numa intensidade alta. Os 60 minutos, eu não consigo ficar 1 hora correndo muito forte. Vale muito mais a pena eu ir lá na esteira e fazer um tiro de 10 minutos muito rápido, todo dia, de segunda a sábado, dá 60 minutos por semana, do que eu ir só lá no sábado e correr meia hora. A intensidade não vai conseguir ser igual aos 10 minutos e o gasto vai ser muito menor. Então, às vezes, você está, como eu falo, você está ali você está numa metrópole, você está querendo pegar um trem, está com o mapa de trem você quer pegar o trem, né? E você está com o mapa de ônibus. Você está com o mapa errado, né? Você está com a sua programação errada. Então, vai muito do profissional passar um treino intenso para o seu objetivo, que o CrossFit faz isso, característica do CrossFit tem intensidade. Lógico, se você for começar hoje lá, você não vai fazer um treino intenso. Eu vou dosar a intensidade para você, que não conhece a modalidade, eu não quero que você passe mal, então eu vou... Seguinte, hoje, em vez de você fazer 3 voltas na quadra, correndo, você vai fazer uma correndo, descansa um pouco, vai lá e faz uma flexão de braço. Eu vou dosar a intensidade. Mas a intensidade é o que é a chave do negócio para você ter um resultado estético, principalmente. É a chave, não tem o que fazer. No caso da Grazi, até porque ela foi entrevistada aqui recentemente, Nossa, ela é a tua... Ela é minha aluna, a Grazi. A coach do esporte, né? É a Grazi, no caso dela, ela teve, por exemplo, esse planejamento ou ela já chegou com o condicionamento que ela tem hoje? Eu conheci a Grazi já no nível de estética já bom, né? Há uns 3 anos. Há 3 anos. E ela depois me mostrou como ela era, quando ela casou, tudo, depois que ela engordou. E ela falou que ela mudou a chave. Mas ela chegou lá com um condicionamento físico que ela tinha da musculação. Então, assim como qualquer outra pessoa que faz um esporte diferente de CrossFit, ela sofreu. Sofreu assim, ela não conseguia terminar os treinos, ela ficava um pouco tonta, passava mal, mas é normal, isso é normal assim, não é, passar mal não é normal, mas
A pessoa, às vezes, o corpo se adaptando, né? Isso, vai pedindo mais e você quer dar mais, mas você não tem ainda. E aí você força o corpo e aí você vê que, opa, peraí, hoje não deu. Amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais. Mas é legal acompanhar a evolução da Grazi, porque hoje ela faz coisas que ela não fazia há 3 anos, antes de conhecer o cross. Ela subiu o Camberela, eu lembro que ela falou pra mim, ela foi subir o Camberela no sábado de noite, tava nublado. E ela ainda né? No dia seguinte ela subiu de novo. Ela subiu o Camberela 2 vezes em um dia, praticamente. Ela é muito doida. Então, assim, ela tem um condicionamento físico para fazer o que ela quiser hoje. Isso que é o legal, da independência física ao CrossFit. Porque, vamos fazer tal coisa, uma trilha? Vamos. Amanhã, vamos. Então, o seu corpo acompanha porque ele está preparado para tudo. Esse é o mais legal. Isso é muito legal. E eu gosto, assim, de trazer esses exemplos de inspiração, né? Porque a gente tem que se inspirar, de ver que é possível. É uma mulher, como você falou, tem 2 filhos, não tem uma vida necessariamente tranquila, porque trabalha, né? Tem outras atividades junto, tem o desafio dela, tem toda essa dedicação e mesmo assim consegue fazer, né? Isso. É possível. Todo mundo tem capacidade de dedicar pelo menos 1 horinha no dia. É 1 hora que precisa para você fazer o que você gosta. E o que essa 1 hora significa? Não é, a pessoa vai lá sofrer na academia, não. É aquela, e assim, não é que, eu sempre falo isso também, a gente não vai feliz da vida, super motivado, não. Às vezes a gente vai se arrastando mesmo, mas porque sabe que no final, a gente não vai se arrepender de ter ido. Né? A gente vai se arrastando, às vezes, contra a vontade, mas são 2 coisas que a gente nunca se arrepende. De lavar a louça, de não deixar para outro dia e de fazer atividade física. No final, você diz, que bom que eu fiz. Isso. No começo é por que eu tô vindo? Por que eu tô indo? No final, ainda bem que eu vim. É bem isso mesmo. Ainda bem que eu vim. Pelo desafio que você consegue cumprir, você se desafiou e conseguiu cumprir. Para mim, isso tem um efeito emocional que não tem preço. Isso é legal. E outro, pela própria produção, né, dos neurotransmissores, dos hormônios, isso, liberação, a liberação de prazeres depois. Você alonga, então é tudo, são várias coisas, é como se fosse uma caixinha cheia de vantagens. Isso, quando você vai É só vantagem. Mas toda assim, tem um esforço, né? O corpo trabalha muito com esforço e recompensa. Então, quanto maior for o esforço, igual no jogo de azar, né? Quanto maior a aposta, né? Maior a recompensa. Você pode perder também, lógico, mas na atividade física não tem perda. Então, se você vai se desafiar e se esforçar bastante, você vai conseguir o resultado que você quer. É só ter paciência e fazer tudo certinho. Não tem segredo. E agora quem está assistindo a gente, fala assim, a gente está quase no final do ano. Eu já falo que a gente está quase no final do ano porque são 3 meses. 3 meses. Ano de Copa do Mundo, ano de eleição. A gente sabe que dezembro é um ano... Quem trabalha, quem faz várias atividades, sabe que dezembro é um mês que a gente não vê passar. Passa rápido. Então, o que dá para fazer ainda? Até dezembro? Para começar, porque eu acho que essa é a melhor época, sabia? Para fazer. Para a pessoa não esperar, agora eu só vou deixar para o ano que vem. Não, se você já está naquele ritmo, quando chega a virada do ano, você só continua. Exatamente, pega o embalo. Lá onde eu tenho o meu CT de treinamento, né, no Cefat, a gente faz um trabalho assim de metas. Então, assim, a pessoa ela entrou, tá entrando muita gente, inclusive, né, como você falou, tá tendo muita gente. Agora é o momento de você se preparar para o verão, né, esses 3 meses. Então, a gente fala assim, olha, como que você quer estar aqui daqui a 1 mês? A gente não coloca umas metas muito longe, porque você fala, eu quero emagrecer 15, 20 quilos. Mas calma, vamos emagrecer hoje, se esse, vamos emagrecer 3. Então vamos pôr no papel. Então, 3 quilos esse mês, comendo certinho. Lá a gente tem uma orientação nutricional também, com nutricionista que apoia e ajuda a gente. Então, a gente faz metas curtas e até no mínimo de 3 meses. Então, agora é o momento certo de entrar. Aí até dezembro dá para perder, se a pessoa quer emagrecer, né? Que geralmente a pessoa começa a emagrecer. Quer perder 10 quilos até o verão. Dá. Olha, a minha opinião... E eu garanto 1 hora daqui que você vai treinar e vai se desafiar. Dá para chegar uns 10 quilos do verão, mas vamos ter que perder 3 primeiro aqui. Se você não perdeu 3 aqui no primeiro mês, já fica mais difícil perder, vai ter que perder 5 no segundo. Então, assim, dá para se condicionar, dá para emagrecer em 3 meses, dá para você mudar completamente a sua vida, se você quiser. Mas você tem que ter um propósito para isso. Tem que ser uma coisa que te mude mesmo, que faça sentido para você. Querer emagrecer por emagrecer... Não é esse o motivo. Não. Eu quero emagrecer porque eu quero ser bem vista pelos meus amigos. E
tudo certo, qualquer motivo serve, mas tem que estar claro isso para você. Eu quero emagrecer porque eu quero estar na ceia de Natal com a minha família e poder comer melhor e todo mundo falando, como você está magra, é um motivo. E nem me sentir mal por isso, né? E quando eu digo sentir Isso. mal, não é no sentido de transtorno alimentar, mas o que acontece? A gente, como eu falei, né, com a idade vai mudando o nosso metabolismo. Vai. E a maior dificuldade, e eu vejo isso pelos meus atendimentos, eu trabalho com coach, com mentoria e com consultoria. E eu vejo assim, qual que é a maior dificuldade, principalmente das mulheres, é que essa mudança no tempo, muitas vezes ela não é percebida, mas quando chega no aspecto alimentação, Pega. não tem como. Você vê que aquilo que você comia 10 anos atrás, Não dá o teu pra ser a organismo mesma é quantidade. Se você come da mesma forma, você não vai ter aquele resultado de 10 anos atrás. Então você vai ter que ressignificar os seus hábitos. Tem que mudar o ponto de vista ali, né? E isso às vezes é difícil, porque você está se conscientizando que você está envelhecendo. Exato, a gente cair em si, entender isso, aceitar, isso é um Precisa processo. ressignificar o envelhecimento. O que a gente vê? Envelhecimento, a pessoa é como se ela fosse se aproximando da morte, isso, saindo eu vou da morrer, vida. eu tô inválido, não vai. Não, hoje em dia a gente tem condições de ter qualidade de vida, independente da idade. Sim. Até porque assim, a velhice ou a maturidade, ela traz uma grande riqueza, né? Que é o conhecimento. Quanto mais anos a gente tem, mais condições a gente tem de se autoconhecer, de saber o que a gente pode ir além, o que já não faz tão bem, o que a gente pode melhorar, o que funciona, o que gasta não menos energia para resolver os problemas. Exato, Nosso a sabedoria, né? A sabedoria vai fazer você entender. Isso é realmente, o que você falou, tem que mudar o ponto de vista, né? Que é você sair de onde você tá enxergando a mesma coisa, tem que ir para um outro lugar para enxergar a mesma coisa diferente. Né? O Cortella fala muito isso, né? Muda o seu ponto de vista. O ponto de vista ele é uma vista através de um outro ponto. Então, se a pessoa consegue fazer isso rápido, tem gente que não consegue muito rápido, o resultado é mais rápido também. Mas com a ajuda da gente, dos professores, dos amigos, o CrossFit vai promover isso também. Isso é uma atividade que, como eu falei lá, ajuda você a não desistir tão rápido, ou não desistir, você consegue. É só fazer sentido para você e querer. É só isso. Flávio, você já está chegando no final. Caramba, não deu nem para tomar uma água aqui, né? nem deu para secar a boca. Deixa uma dica para as pessoas que estão te assistindo em relação a isso, essa época do ano, em relação a se desafiar. Tá, vamos lá. Tem muitas dicas para dar, na verdade. Pode né? dar. Eu gosto de também trabalhar como coach mental nas minhas aulas, né? Porque isso realmente é um trabalho bem bacana que a gente tem toda a questão de estruturas. Exatamente, a gente tem que aumentar a nossa caixa de ferramenta. Sim. Né? E o coach ajuda isso, dá as ferramentas e você vai apertar os parafusos que precisa. Então eu também gosto nesse ponto, assim. Mas a dica que eu dou assim, para quem quer começar e quem está com dificuldade, começa colocando o despertador, por exemplo. Não tenho tempo. Põe o despertador para tocar meia hora antes. Começa a ler um livro falando sobre atividade física ou saúde. Vai dar uma caminhada, começa devagar, né? Toda caminhada começa com um passo, e o primeiro passo é só a gente que pode dar. O resto, depois a gente vai se ajuda, né? Vai ter ajuda no caminho, dos amigos, dos familiares, do marido, da esposa. Então, começa mudando um pouquinho. Coloca o despertador, faz um teste, faz uma semana, põe 10 minutinhos antes até, para você, antes de acordar, põe 10 minutos antes para você tocar ele, pôr a mão, despertar e levantar, ler um livro, ou vai dar uma caminhada, ou começar a fazer algumas coisas que saem da rotina. Porque a gente não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Exato. É loucura a gente querer isso. Então, a dica que eu dou para começar, eu posso falar aqui várias coisas de, vai fazer isso, ou vai fazer crossfit, ou vai fazer alguma coisa, mas a gente não mudar ali aquela pecinha principal, que é o hábito, e quebrar aquela rotina, não vai adiantar, a gente não sustenta. Então, começa fazendo coisas leves, mudando leve, aí depois ali a gente fala são 3 semanas, 21 dias que fazendo tudo ali diferente, e aí o corpo entende como um hábito. Então mude o seu hábito, tome menos refrigerante, corta açúcar de uma semana, faz uma coisa que você consiga sustentar, depois você vai construindo tijolinho por tijolinho, até a casa ficar com um alicerce bom para colocar o telhado. Não tem como começar pelo telhado, né? Legal, Flávio. Uma outra coisa, assim, dica minha. Veja as pessoas que você se inspira. Isso. Então, rede social, o nosso ambiente ele é muito importante para nos motivar e também para nos desmotivar. Então, a gente tem que entender o quê? Qual o meu objetivo? É esse? O que eu estou fazendo que me aproxima desse objetivo?
As amizades, às vezes, a gente tem que rever. Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente está cercado de pessoas que querem outra completamente diferente. E o ambiente, ele vai prevalecer. Então, não é que a gente tem que se isolar do mundo, mas tem que ver, tem que medir, pesar e ver o que a gente está disposto a mudar para conseguir alcançar aquele objetivo. Exatamente. Por isso tem que fazer sentido para você. Exato. O que faz sentido? Às vezes, se relacionar, ou ver, assistir, está te levando para um caminho completamente diferente de onde você quer ir. Exato. E quando você vai ver, já é tarde demais, está muito longe. Então, tem que realmente se inspirar em pessoas e estar com um ambiente que propicie essa mudança de hábito, essa evolução que você quer. Show. Muito legal. Obrigada, Flávio. Valeu. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais programa Olhar de Estilo. A gente vai aprender técnicas de organização e planejamento. Um beijo. Até semana que vem.